A agricultura familiar do Rio Grande do Sul está atravessando um momento de crise muito difícil, por duas situações. Uma delas é este problema, né, da doença aí do coronavírus, né, que é uma coisa que nos preocupa muito, e a segunda é a grande seca, a estiagem que nós estamos enfrentando neste momento. Uma estiagem que começou ainda em muitas regiões lá no mês de dezembro do ano passado. Então já estamos agora no mês de abril, já são aí 4 meses ou mais de pouca chuva ou chuva muito escassa, né? E isso teve então um prejuízo muito grande, né? Numa primeira fase da seca que eu classifico, né? Onde que já se consolidou então a perda, o prejuízo muito grande na produção de grãos, na produção de soja, na produção do milho, na produção do feijão. Chegando em muitos lugares, em muitos municípios aí, os agricultores colhendo aí 15, 18 sacos de soja, uma quebra aí de 60%, 70%, 80%. No milho um pouco diferente, né? No milho inicial aí com uma perda um pouco menor, de 30% a 40%, porém, na safra do milho, agora nós temos o milho safrinha, principalmente aquele que é utilizado para a produção de silagem. Então, nessa segunda fase, nós estamos, além da perca então, que a gente teve da produção de grãos, agora começa a faltar água, já temos muitos agricultores que estão sem água para principalmente os animais, a produção de leite, a produção de frangos, a produção de suínos. E isso acarreta um prejuízo, então, porque muitas das integradoras aí já não estão mais alojando novos animais, né? Porque não tem água para a criação dos mesmos. Bom, para a produção de leite, além da falta de água, em muitas propriedades fica difícil a questão da alimentação, né? Porque se fez uma silagem de péssima qualidade ou de pouca qualidade ali no mês de final de janeiro, no mês de dezembro, em alguns casos ainda, e o milho safrinha, como eu falei, ele não está absolutamente, não vai produzir nada, perdendo aí quase 100%. Diante disso, então, nós, a FETRAF, junto com as cooperativas da agricultura familiar aqui do Rio Grande do Sul, discutimos uma pauta, a qual a gente entregou para o governo do estado, para a Secretaria da Agricultura do estado do Rio Grande do Sul, onde a gente faz alguns pedidos, um pedido de socorro, uma pauta de reivindicações. O que trata essa pauta para, assim, alguns pontos centrais? Estamos pedindo a anistia, né, do programa Troca-Troca da semente de milho, né, porque muitos agricultores perderam essa produção e não terão dificuldades para pagar. Uma segunda questão que nós estamos também solicitando é que o governo crie um programa de manutenção familiar no valor de R$1.000 por mês, pelo período no mínimo de 3 meses, que usam dinheiro para o agricultor, em muitos casos aí, voltar a ter condições de pagar a luz, de pagar a gasolina, de comprar uma semente, né, para conseguir fazer o plantio de pastagem, algo mais. Então, como o próprio nome diz, é um nome de um crédito aí no valor de R$1.000 por mês para manutenção familiar. Também estamos pedindo para o governo do estado de que ele cumpra a exigibilidade, né, de comprar 30% da merenda escolar de produtos da agricultura familiar. Isto é importante porque o Rio Grande do Sul não comprou isso e não vem comprando nos últimos anos. E entendemos que dessa forma, se o governo passar a comprar então os 30%, ele vai ajudar a produção de leite, vai ajudar a produção de carnes, vai ajudar toda a produção aí agropecuária e de frutas e hortifrutas do Rio Grande do Sul, assim como as agroindústrias também de panificados. Então, fazer esse esforço, ele é fundamental. Uma outra coisa que é importante é que nós precisamos, então, que o governo prorrogue por um período aí maior, né, a campanha de vacinação da febre aftosa, porque ela se encerra agora no dia 16 de abril, né, em várias regiões aí do estado, né? Portanto, nós entendemos que diante do coronavírus e tudo isso tem uma dificuldade de os agricultores fazer a vacinação e buscar esse medicamento, então entendemos que é possível prorrogar isso pelo período que for necessário aí, enquanto durar essa calamidade aí em função do coronavírus. E finalmente também que o governo volte a criar, né, que tenhamos um programa com financiamento público por meio do Banrisul, por meio do Badesul, né, com fundos do
do FEAPER para financiar a recuperação de fontes de água, para financiar a armazenagem de água de cisternas e também os sistemas de irrigação. Sistema de irrigação de hortas, sistema de irrigação de pastagens, que é fundamental. Nós faz 6, 7 anos que não tivemos uma seca no Rio Grande do Sul, então nós, vamos dizer, abandonamos esses programas. Mas é importante agora, mais uma vez, retomar isso, e para isso precisamos então de uma política pública, de uma linha de crédito para recuperar a água, para dizer que tenhamos água disponível aí nos nossos sistemas de produção da agricultura familiar. Para o governo federal, nós também entregamos uma pauta, fizemos uma audiência esta semana com o Ministério da Agricultura, aonde que tem algumas questões aí, elas acreditamos que são possíveis, outras o governo ainda não deu uma resposta, né? Mas nós estamos aguardando então aí para a semana que vem alguma resposta do governo federal. O que nós estamos pedindo para o governo federal, então, para os agricultores que foram atingidos pela seca? Estamos pedindo de que tenhamos, então, uma questão das dívidas. Os agricultores terão dificuldades de pagar as dívidas, mesmo aqueles que acessaram o Proagro, né, terão dificuldade. E muitos deles que colheram aí, principalmente a lavoura de soja, a lavoura de milho, colheram para pagar o banco, né, mas não conseguiram ter renda, né, para sobreviver e para passar o ano e pagar, quem sabe, outras contas que não são aquelas dívidas que o agricultor tem só com o banco e com o crédito oficial. Então, para ajudar esses agricultores, nós estamos pedindo ao governo federal, né, de que se faça então a prorrogação das dívidas dos agricultores, as dívidas de custeio, seja a dívida de custeio de lavoura, seja a dívida de custeio agropecuário, que seja prorrogado então em até 7 anos, né, dividido por 7, e isso com um rebate que a gente chama de pagamento em dia, um bônus de adimplência de 30%. Da mesma forma, para a dívida, as dívidas de investimento, que são as máquinas, que são as estruturas que o agricultor financia, a nossa proposta é de que o governo jogue esta prestação desse ano de 2020 para uma prestação um ano posterior ao final do contrato, também com um rebate, também com um bônus de adimplência no valor de 30%. Então, esta é com relação às dívidas, é a medida que a gente está pedindo para o governo federal. Também estamos solicitando para o governo federal um crédito de sobrevivência, um crédito de manutenção familiar no valor de R$1.000, parecido com o que a gente está pedindo para o Rio Grande do Sul. Por que a gente pede tanto para o governo do Sul, tanto para o governo federal? Porque não temos a certeza de que nenhum deles vai nos atender. Portanto, estamos pedindo para os dois, obviamente, de que os governos, tanto estadual como federal, ou Secretaria da Agricultura daqui do estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria e o Ministério da Agricultura, eles têm relação, eles fazem, eles conversam e desenvolvem programas em conjunto. Então, acreditamos de que um ou outro pode nos atender nesse pleito, então também de um valor aí de R$1.000, né, por mês durante 3 meses para manutenção família. Uma outra questão que estamos pedindo para o governo federal, daí não é no Ministério da Agricultura, mas sim que tenhamos um bônus para os aposentados. Nós estamos vivendo um salário mínimo defasado nos últimos anos, né? Faz aí 4 anos que não temos aumento real do salário e, consequentemente, do salário mínimo. Então, o que a gente está pedindo? Que o Ministério que o Previdência Social aumente nesse período de coronavírus, nesse próximo período aí de 3, 4 ou 5 meses, até quando durar essa pandemia, um bônus de 30% a mais do que o agricultor recebe hoje para os agricultores que têm mais de 80 anos, de 20% para os que têm 70 anos ou mais e de 10% para os que têm de 60 anos ou mais, então 10%. Também nessa questão da Previdência, estamos solicitando, né, de que seja agilizado os processos, né, de benefícios. Hoje nós temos aí mais de 1 milhão de pedidos de aposentadoria, de benefícios sociais na Previdência. De agricultor familiar aí também são milhares. Então precisamos de que o governo atenda, né, dê um jeito de agilizar isso, porque os agricultores é um direito que eles têm, desse direito de Previdência,
seja aposentadoria, seja auxílio maternidade, seja auxílio doença e todos os direitos previdenciários, chegando em alguns casos extremos aí, aonde que os processos estão lá no INSS há mais de 6 meses. Então precisamos que seja agilizado isso para que este recurso venha, né, para ajudar a contribuir para a sobrevivência, para a manutenção desses agricultores. Também outra questão que estamos solicitando ao governo ainda é que o governo disponibilize por meio da Conab, né, um milho, porque como eu falei, nós temos a necessidade e a falta de alimentos aí, principalmente para a produção de leite, suínos e aves. A forma que sempre foi socorrido é com o milho da Conab, chamado milho balcão. Então nossa primeira solicitação é de que a Conab disponibilize milho para o Rio Grande do Sul a um preço diferente do esse que estava praticado, né, que era o mês praticado lá no mês de janeiro, em torno de R$51. Então precisamos que esse milho chegue para o agricultor com um subsídio maior também. Ainda em termos de ajuda para o agricultor familiar, como pedimos para o governo do estado do Rio Grande do Sul, também estamos pedindo para o governo federal um programa que ajude a termos mais água nas nossas propriedades. Um programa de manutenção de fontes, de abertura de poços e de armazenagem, assim como pequenos sistemas de irrigação para hortas, para pastagens e assim por diante. Além disso, temos mais um pedido que é um valor de 5 bilhões de reais que estamos pedindo para que o governo invista no programa chamado PA, que é aquele Programa de Aquisição de Alimentos. Nesse momento entendemos de que é fundamental isso e ele é de muita importância, porque este programa, por meio da Conab, por meio das prefeituras, por meio do governo do estado, é possível então comprar alimentos dos agricultores familiares individualmente ou por meio de suas cooperativas e distribuir, principalmente para aquelas famílias que neste momento estão sem renda, porque não estão conseguindo trabalhar, não estão conseguindo fazer a sua renda em função do isolamento social que a doença aí do coronavírus está exigindo. Então, desta forma, nós entendemos de que isto ajuda para o agricultor comprando a produção dele, né? Nós temos muitos agricultores aí que têm a produção, principalmente dos hortifrutigranjeiros, que não estão conseguindo comercializar. Então, compraríamos desses agricultores por meio por intermédio de um programa desses e iríamos para as pessoas que estão necessitando na cidade, lá nos centros urbanos, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, esta é uma das questões que estamos trabalhando também. Dentro dos pontos que nós solicitamos do governo, um deles é que se amplie o prazo, né, de financiamento do custeio agropecuário, que hoje é de 1 ano, mas na prática até que faz a contratação e o pagamento e a execução dele não chega a dar 1 ano. Então, prorrogar esse prazo do custeio agropecuário para 2 anos. Ampliar também a forma de que se atua hoje o Proagro, né? Nós temos 2 questões importantes para tratar sobre o Proagro. Uma delas de que o Proagro tem uma proposta do governo federal que é de privatizar, fazer um sistema público, não público, um sistema privado do Proagro. Nós entendemos de que o Proagro deve continuar público, sim, mantido pelo governo federal, pelo recurso do Tesouro Nacional. E uma outra questão em relação ao Proagro, que exclusivamente para esta safra seja mudado os procedimentos e seja então alterado a exigência, né, de laudo. Por quê? Porque aqui no Rio Grande do Sul, os técnicos da Emater, seguindo a orientação da OMS, seguindo todas as orientações das autoridades de saúde, e não estão fazendo os laudos, que é aquela visita, que é aquele levantamento lá nas propriedades da perca, né, então, em função da seca. Não tendo isso, então tem que ser dispensado, passando a adotar então os números da Conab, os números do IGE, pela média municipal para o acesso ao Proagro. Então, este é o pedido que a gente está fazendo aí para o governo federal com relação ao Proagro, e também ainda de uma maneira geral, que ela não é específica para a agricultura familiar, né? Mas
que seja revogada os efeitos da PEC 95, aquela emenda constitucional que foi aprovada lá em 2018, ainda pelo presidente Michel Temer na época, aonde que congela os gastos em saúde, educação e segurança e todos os gastos do governo federal. Entendemos que neste momento é fundamental, é importante que seja revogado isso, porque vamos precisar de muito investimento, principalmente na área de saúde. Então são estas as medidas, são essas a nossa solicitação, a nossa pauta de reivindicações ao governo do Estado, ao governo federal, e estamos aguardando, estamos negociando com os ministérios da Agricultura, com o Ministério da Cidade, com o Ministério da Integração Social em Brasília e com a Secretaria da Agricultura do Estado aqui no Rio Grande do Sul. Esperamos de que a partir da próxima semana aí começamos a ter algum resultado concreto. Importante dizer de que até agora tanto o governo federal como o governo estadual demonstraram preocupação sim, mas concretamente ainda não temos nenhuma medida.